é o seguinte: a hidrolipoclasia é um procedimento que, se você fizer da forma convencional, porque muitas vezes a gente se pega num invencionismo e isso nem sempre é bom, né? A gente ser criativo é uma característica do brasileiro, não é? Ser criativo é uma coisa bacana e isso faz com que a gente supere todas as dificuldades que a gente tem aqui no mercado. Então, desculpa. Então, mas só que a gente, para inventar, para a gente inovar, a gente precisa pensar direitinho, tá? É, então, eu vou te explicar aqui o que é bacana você trabalhar com a hidrolipoclasia e qual que é a graça da hidrolipoclasia. Ah, eu entendi, água destilada. Tá, olha só, a água destilada, deixa eu responder aqui a colega, ela está me perguntando se ao invés de água, de soro fisiológico, usar água destilada, vai ter a mesma resposta na hidrolipoclasia. Eu tenho que te falar que não, porque a solução salina com NaCl 0,9%, ela que é capaz de promover a supercavitação por uma diferença osmótica, tá? É por isso que você não pode usar água destilada. E eu também não vejo vantagem de você utilizar água destilada, por quê? A água destilada, o preço delas, do soro e da água destilada, são equivalentes, então não tem porquê, tá bom? Então, aí o que eu vou te falar agora é o seguinte: a hidrolipoclasia, ele é um procedimento muito bacana, muito eficiente, é um dos procedimentos que eu gosto muito de fazer pela evidência do resultado. Todo mundo que gosta de resultado e quando você utiliza a técnica adequada, deveria, você deveria, na verdade, ter essa experiência de utilizar a hidrolipoclasia. E a grande eh, situação é assim: a hidrolipoclasia, ela é baseada exclusivamente na combinação de e soro fisiológico e ultrassom, mais nada, mais nada. E essa é a grande sacada da hidrolipoclasia. Apesar do investimento que você faz no equipamento, que hoje a gente tem equipamentos aí de menos de R$ 1.500 que você pode adquirir de ultrassom. Basta um aparelho de ultrassom básico, simples, com capacidade de 3 MHz. É isso que você precisa. E o soro fisiológico e o gel de contato, que não dá para você fazer ultrassom de nenhum tipo sem um gel de contato. E essa é a sacada. Por quê? Digamos que numa sessão você gaste R$ 10 de soro fisiológico. Você vai trabalhar ali por volta de 30, 40 minutos. Entendeu? Você vai trabalhar ali. Imagina se você cobrar numa sessão de 150 a R$ 200, né? E esse é o preço da hidrolipoclasia, né? Não é porque também você não investe muito em produto que você vai cobrar menos por isso, tá? Então, é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Porque essa é a oportunidade de você ter lucratividade e entregar para o seu cliente o resultado. E aí, muitas vezes, essa hidrolipoclasia, ela é modificada, que aí vem a invencionice, né? Invencionice, né? Invencionice não se trata de uma crítica à invenção, não é isso. Uma invencionice é aquela invenção que não deu certo. E o que é a invenção que não deu certo? A invenção que não deu certo é quando você associa, por exemplo, a um processo de hidrolipoclasia um fármaco. Seja o melhor fármaco do mundo. Você pode colocar lá um lipossoma de girassol. Você pode colocar uma L-carnitina.
para fazer uma hidrolipoplasia, isso não funciona. Ah, Nilson, mas por que que não funciona? Eu vou te explicar agora. Olha só, o processo de hidrolipoplasia, o mecanismo dele é o seguinte: eu administro soro na camada subcutânea, com gel de contato eu venho com ultrassom, ok? Eu venho com ultrassom. À medida que eu chego com o ultrassom, o que que acontece? Eu tenho ali, eu tenho ali ultrassom. O que que o ultrassom faz? Bom, você já deve ter visto até em desenho animado, ultrassom é igual tem em submarino de desenho animado, que ele emite ondas. E ele vai emitir essa onda até encontrar uma barreira. Quando aquela barreira, ele encontra aquela barreira, ele vai impactar com a onda e aquela onda volta, ok? No caso da hidrolipoplasia, a gente trabalhando com soro fisiológico, o que que acontece? Na hora que a onda vem contra o soro fisiológico, puff, aqui acontece uma explosão. Na verdade, a palavra é implosão. Implosão. E essa implosão é que traz o benefício que a gente espera da hidrolipoplasia. Entendeu? Então, é esse o momento da hidrolipoplasia. Agora, se eu começar a acrescentar substâncias químicas, os fármacos, à minha preparação fisiológica, aí eu começo a oferecer, para aquela região uma resistência. Por exemplo, eu tenho uma molécula de um fármaco. A onda de ultrassom vem aqui, quando ela encontra com a molécula do fármaco, ao invés dela ter aquela explosão que é esperada, implodir a gordura, ele bate naquela molécula do fármaco. Aquele fármaco não vai promover efeito, porque esse impacto destrói a estrutura molecular do fármaco. Ao destruir a estrutura molecular do fármaco, ele perde sua atividade farmacológica. Então, o fármaco já não vai produzir efeito. E a onda de ultrassom não promoveu o efeito da explosão do soro fisiológico. Então, e ainda assim, olha, eu já estive em alguns fabricantes de ultrassom que disseram que esse impacto e o retorno da onda para a era do ultrassom pode, inclusive, danificar a era desse equipamento. Olha só por que que eu chamei de invencionice, entendeu? Por esse motivo que eu chamei de invencionice. Porque ela quer promover um sinergismo, quer aumentar a potência do processo de hidrolipoplasia, mas da forma errada, da forma que não nos traz o resultado que a gente precisa, entendeu? E além de tudo, eu estou encarecendo um procedimento para o profissional, não é? De forma desnecessária, sem entregar mais resultados para o cliente. Porque a hidrolipoplasia, ela é muito simples, né, gente? É um processo muito simples, de pouca intercorrência, muito indicado principalmente para aqueles clientes que têm hipertensão, não pode ter marca-passo, mas que tem hipertensão, que tem problemas cardíacos, que muitas vezes não são tolerantes aos nossos lipolíticos mais eficientes. Então, o soro fisiológico, com a ação do ultrassom, vai promover essa atividade de forma efetiva e barata. E é a oportunidade que o profissional de estética tem para ganhar mais com seus procedimentos. Um procedimento que, teoricamente, é mais barato, porque quando você fala uma hidrolipoplasia custa R$ 200, enquanto uma mesoterapia custa 250, mas você não tem o gasto de R$ 50 com uma mescla, entendeu? Então você investe menos para ter mais retorno, e isso facilita a alavancagem do seu faturamento, entendeu? E ainda mais, gente, o cliente que faz hidrolipoplasia,
O cliente que faz hidrolipoplasia, gente, presta atenção nisso. Ele vê o resultado praticamente imediato. Ah, como assim, Wilson? A última cliente que eu fiz, agora hidrolipoplasia, umas 2 semanas atrás, terminei o resultado entregando para ela 17 centímetros a menos. 17 centímetros, gente. Eu quero ver você em 5 semanas, na verdade 4, né? Primeira sessão, segunda, terceira, quarta e quinta sessão. Né? Em 5 sessões, você deve entregar 17 centímetros a menos. Tá? É claro que a pessoa também seguiu a orientação. E o que eu dei a mais de orientação para ela? Eu falei assim, olha, quando você faz a hidrolipoplasia, imediatamente você deve fazer atividade física. Ou seja, ela saía da clínica, já ia lá fazer meia hora, 40 minutos de caminhada. E claro, não tomar líquido durante as refeições, um prato com 50% de verduras e legumes, 25% de carboidrato, 25% de proteína e mais uma porção de frutas, para quem gosta de doce. Então, tudo isso facilitava o bom funcionamento. Ah, Nilson, por que logo após a hidrolipoplasia a pessoa precisa fazer atividade física? E se ela falar para mim, não vou fazer atividade física, não faça a hidrolipoplasia. Por quê? Quando a gente promove essa implosão, ela arrebenta com as células de gordura. E que para onde que a gente manda essas células de gordura? Na maioria das vezes, ela vai para a corrente sanguínea. E ela tem que ser consumida na forma de atividade física. Queima de energia vai consumir essa gordura que está disponível na corrente sanguínea. Então, essa combinação é o que funciona bem, tá? Deixa eu te falar um pouquinho a respeito do protocolo de hidrolipoplasia. Você vai fazer a marcação. Se você tem aí alguma dificuldade, eu não sei como marcar. Você vai entrar no meu canal do YouTube, aproveita, vai lá, se inscreve, porque lá a gente coloca lá, a gente está chegando perto das 1000 publicações. Então, vale a pena você entrar lá no meu canal, porque você vai ver conteúdos que vai agregar muito para o seu dia a dia. Então, lá tem um vídeo que eu mostro como marcar, como distribuir os pontos. Mas aqui, de forma resumida, eu vou te explicar isso. Então, você vai lá, vai fazer as marcações, você vai ver a prega de gordura. Para fazer hidrolipoplasia, a indicação é acima de 3 centímetros de prega de gordura. Então, na porção que você encontrar os 3 centímetros de prega de gordura, é ali que você vai distribuir os pontos de soro fisiológico. Quanto que você pode administrar por ponto? De 1 a 3 ml. Ah, Nilton, por que de 1 a 3 ml? Porque 1 é a quantidade, que eu vou te dizer, mais efetiva para a gente poder fazer um procedimento. Ok? A partir de 1 ml, você começa a ver mais resultados. Agora, 3 centímetros. Por que o máximo de 3 centímetros? É simples de responder isso. Porque na via de administração comum, aquela que é consagrada, você pode administrar na via subcutânea até 3 ml de qualquer substância. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a literatura consagrada e é onde se faz a relação de volume com via de administração. Eu sempre uso a via de administração clássica, aquela que é utilizada para medicamentos, aquela que está exaustivamente testada e aprovada, evidenciada, como nossa referência. Então, eu não saio dessa linha de raciocínio, porque muitas vezes na estética a gente não tem todas as informações que a gente gostaria de ter. Principalmente nós, farmacêuticos, sentimos falta dessas informações, mas nós temos sim as referências fisiológicas, anatômicas e também farmacológicas básicas e mínimas que a gente não pode negligenciar, para a gente não se deparar com intercorrências importantes.
Ah, mas eu já vi pessoas fazendo hidrolipoclasia administrando meio litro de soro fisiológico, por exemplo. Tem gente que faz isso, mas essa não é a hidrolipoclasia que nós, profissionais de estética, pode fazer. Essa é a hidrolipoclasia aspirativa, que é considerada como um procedimento cirúrgico. E são os médicos, principalmente médicos cirurgiões plásticos, que fazem esse tipo de procedimento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da hidrolipoclasia não aspirativa, que é a que nós podemos fazer, ok? Então, ali, máximo de 3 ml. Eu, em média, uso de 1 a 2. Só se a prega de gordura for muito grande, ainda não peguei nenhuma prega de gordura que justificasse 3 ml. Então, distribuo os pontos e administro. E aí, o que eu faço? Para cada 1 ml, de soro fisiológico, é 1 minuto de ultrassom, tá? Já vi aqui, tem um monte de perguntas, as pessoas falam, e cavitação, e cavitação, e cavitação. Vou falar agora. Para cavitação, eu posso usar a cavitação no lugar do ultrassom de 3 MHz? Pode usar, mas o tempo é a metade. Se eu uso 1 minuto em ultrassom 3 MHz, na cavitação eu vou usar só 30 segundos para cada ml de soro fisiológico. Essa é a diferença, né? Então, essa é a diferença que você precisa saber e entender para usar um aparelho de cavitação ou ultrassom. Outra pergunta que é muito comum, muito comum. Posso usar o ultrassom de 1 MHz? Não. Por que não? Porque, assim, o ultrassom de 3 MHz, ele tem aquela capacidade de gerar aquelas ondas e atingir somente até o tecido subcutâneo. O de 1 MHz, ele transpassa o tecido subcutâneo e vai até órgãos mais profundos, né, no nosso arcabouço. Então, aqui tá, você está entendendo, cavitação pode, metade do tempo do ultrassom, o ultrassom que você tem que usar é o ultrassom de 3 MHz. Qual que é o tempo? Para cavitação, 30 segundos para cada ml de soro. Para soro fisiológico, 1 minuto para cada ml de soro. Ok? Ultrassom de 1 MHz, não pode usar. Por quê? Ele vai até porções mais profundas, ele chega a atingir órgãos. E, no nosso caso, o objetivo é estético, não é terapêutico, nem diagnóstico. Então, não temos esse objetivo. E a camada mais profunda de pele que a gente quer administrar é a de 3 MHz. Volume total. Olha, vai depender do tamanho do abdômen. O que principalmente a gente faz hidrolipoclasia no abdômen e no culote. Então, é assim, se eu tiver uma prega de gordura de 5 centímetros, por exemplo, e a pessoa for grande, tiver um baita de um abdômen, de repente eu posso chegar até 50 ml. Mas você tem que lembrar que por ponto o máximo é de 3. Então, e sempre lembre de uma orientação que eu dou para vocês. Menos é mais. Menos é mais. Então, principalmente na primeira sessão, você deve prestar muita atenção como que seu cliente vai reagir. Ah, hidrolipoclasia não dá intercorrência? Claro que dá. Às vezes você pega um vasinho, vai ficar roxo. E eu já vi situações, pessoas me mandaram fotos e tudo mais. Ah, eu fiz a hidrolipoclasia, fiz tudo certinho e apareceu essas manchas vermelhas na superfície do corpo da pessoa. Eu falei, aham, fez tudo certinho mesmo. Eu perguntei, qual foi o ultrassom que você utilizou? Ah, eu usei ultrassom convencional. Ok, mas quantos megahertz? 1 megahertz, ao invés de 3. Formam hematomas parecendo um processo alérgico. Fica parecendo que aquela região foi queimada, que caiu uma porção de óleo quente. Não chega a fazer as bolhas, mas fica parecendo que foi queimada. Então, é isso que você precisa prestar atenção, tá? Para não cometer
intercorrência aonde não é para acontecer. Hidrolipoplasia é para ser a mais tranquila possível. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aretusa está me perguntando, professor, fala sobre um home care em cápsula para ajudar depois do procedimento. Você pode usar um home care onde você coloca cactinha. Cactinha, ele é um fármaco muito interessante, que ele até promete que mesmo que a pessoa não faça atividade física, ele tem a capacidade de eliminar 25% de gordura retida. Então, ele é um fármaco muito interessante, eu tenho indicado muito ele, tá? É uma retaguarda para nós, porque o serviço corporal, ele é complicado porque a gente depende muito do comportamento do cliente para gerar o resultado para esse cliente. Então, o que a gente puder usar para ajudar é bacana. Também é recomendado uma drenagem linfática, uma massagem modeladora. É bacana. Agora, também tem outra substância, o Morosil, ele é muito interessante. Você pode usar uma cafeína, e aí tem uma série de substâncias que a gente pode utilizar. Um dia desses eu faço uma live só falando a respeito disso, porque o assunto é amplo, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui outras perguntas. Deixa eu ver. O que eu não. Porque tem perguntas que fizeram aqui que eu já respondi durante a live. Então aí eu vou pular, tá bom? Então. Hidrolipoclasia enzimática. Já falei a respeito do assunto. Qual o intervalo de sessão? Legal, essa é boa. Qual o intervalo de sessão? O intervalo de sessão é uma sessão por semana, tá? De 5 a 10 sessões. Deixa eu ver outra pergunta. A Bárbara está falando que fez um curso que ensinou a diluir os fármacos no soro. Eu expliquei para você que isso não é vantajoso. A Gláucia tem uma dúvida aqui. Quantas sessões de ultrassom você faz após a aplicação de hidrolipoclasia? Eu não faço número de sessões de ultrassom. O processo de hidrolipoclasia, ele é composto de aplicação de soro fisiológico e, em seguida, a sessão de ultrassom. Eu não faço nenhuma coisa nem outra isolada. Aplicação de soro mais ultrassom. As duas coisas juntas, tá? Uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Olha a pergunta da Mayra aqui. Posso fazer hidrolipoclasia para redução de monte pubis? Pode. Se tiver uma prega de gordura acima de 3 centímetros, pode, tranquilamente. E tem determinadas situações que existem. A Vanessa está perguntando assim, hidrolipoclasia tem mais efeito do que a mesoterapia com ativos? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Foi boa a sua colocação, porque, mesoterapia, a hidrolipoclasia é um tipo de mesoterapia. Todos os procedimentos aí que o pessoal fala invasivos, ou minimamente invasivos, eu não gosto muito do termo minimamente invasivos, né? É invasivo ou não é? Eu sou meio extremista, mas, enfim. Todos esses procedimentos, microagulhamento, PEN, toxina botulínica, preenchimento, tudo isso para mim é mesoterapia, que consiste de você ir no lugar e fazer o depósito de substância para uma ação principalmente localizada, em doses reduzidas. Então, isso é mesoterapia. Mas você está falando, hidrolipoclasia funciona mais do que mesoterapia com ativos? São procedimentos semelhantes. Mas, por exemplo, para quem tem dificuldade de trabalhar com fármacos mais agressivos, ou então tem insegurança com relação às informações que ele coletou na anamnese, a hidrolipoclasia ela se torna mais segura. E quando você tem uma prega de gordura, e quando você tem uma gordura compacta, acima de 3 centímetros, eu posso te dizer que o resultado dela, não que é melhor, mas que é mais rápido. E aí, o mais rápido, eu não sei se você considera melhor, Vanessa.
mais a gente consegue entregar e com mais segurança. Ah, tá, tá, tá. Olha, gente, tem perguntas a respeito de quantidade administrada, isso eu já falei também, que é de 1 a 3 ml. Não vou discutir a questão de que tem gente que ensina de 5 a 10 ml, cada um ensina o que quer, e quem quer também aplica e é responsável por aquilo que está aplicando. Então, o que eu uso como referência é a via de administração clássica. E por isso eu vou no limite de 3 ml. Agora, quem quiser fazer mais do que isso, faça. E se tiver intercorrência, nem me conte. Ah, uhum, tá. A Fabiane Lima me fez uma pergunta aqui que eu não entendi direito o que você escreveu. Ó. Professor, existe algum risco de necrose com a hidrolipoclasia, como o desoxicolato de sódio? Ah, eu entendi agora. Não, desde que você respeite aquele limite máximo de 3 ml por ponto, tá bom? Porque se trata de uma hidrolipoclasia não aspirativa. Legal, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui que também é interessante. Bom, o pessoal fala assim, hidrolipoclasia, eu posso fazer com pressurizada? Olha, gente, possivelmente a hidrolipoclasia pode ser feita com caneta pressurizada. É claro que você não vai colocar toda essa quantidade de soro. Eu penso que você pode administrar aí de umas 15 unidades no máximo de soro e aplicar ultrassom, mais para uma prega de gordura menor que 3 centímetros. Porque muitas vezes você pode não atingir a profundidade que você quer dentro desse processo, tá bom? Cafeína após a hidrolipo. Olha, essa pergunta aqui é interessante, da Glaucia, falando se ela pode usar um gel de cafeína após a sessão de hidrolipoclasia. Pode, mas tem que falar para o seu cliente fazer atividade física. Legal. Bom, gente, eu acho que eu respondi quase todas aqui. Se você achar assim, pô, mas eu fiz uma pergunta e o professor não respondeu. Sabe o que você faz? Vê a live desde o começo, porque eu devo ter falado a respeito disso antes, tá? Aqui a colega está falando assim, drenagem ou plataforma vibratória após? A drenagem não é após, são 2, 3 dias depois. Plataforma vibratória é logo após, tá? Se pode intercalar intradermo com mesoterapia? Pode. Uma semana hidrolipo e na outra semana mesoterapia. Pode ser feito isso também. Legal. Aqui é a Rosana, boa noite. Não, não é o propósito usar água ozonizada, tá? Primeiro que a água ozonizada ela não vai ser estéril, tá? Que para você injetar alguma coisa em alguém tem que ser estéril, obrigatoriamente. E a gente precisa do NaCl para promover aquela implosão. Não dá pressurizar. Tem agulha. Agulha, gente, é agulha de mesoterapia convencional, 0,3 por 13, né? 0,3 por 13. Legal. A estética avançada aí tá se empolgando aí, se perdendo na curva. Cuidado aí.